Rodrigo, na tua avaliação, quem se beneficia pela tua ausência no Brasil, por a tua incapacidade de ir ao Brasil? Hoje, principalmente, os dois investigados, o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro. O que ocorreu foi o seguinte, não aconteceu só comigo. Não é? Existem delações feitas pelo próprio Vinícius Claret, pelo Cláudio Barbosa, Dario Messer, de taxas de proteção que eram cobradas já há muito tempo, né, ao longo dos anos. Isso era uma prática que vinha acontecendo ali. E comigo não foi diferente. Sempre através de intermediários, advogados, que essa aproximação acontecia e, claro, com a ameaça de que se você não pagasse, você sofre as consequências. Quais sejam? De ser preso, de ser perseguido e assim por diante, como aconteceu comigo ao não aceitar. O que eles falavam é que havia uma forma de resolver essa questão por essa via. Se eles estavam vendendo com a autorização deles ou não, é uma questão que tem que ser investigada. O fato Mas citaram o nome? Como? Citaram os nomes dos dois? O Zucoloto citou o nome dos dois? Sim, as mensagens foram entregues à CPMI, inclusive isso daí foi também entregue à Polícia Federal, e está sob investigação, inclusive, atualmente, e é isso mesmo. Há mensagens ali que ele diz que vão falar com o Dedê para aliviar. Né? Rodrigo, aliviar as condições do acordo, caso fosse pago. Rodrigo, numa entrevista que a gente fez ainda em 2019, você chegou a dizer, inclusive, que... Mas além essas perícias foram entregues, tal, já por mais de uma oportunidade, e nunca de fato chegaram a ser investigados, né? Esses fatos sempre foram levados no âmbito de procedimento investigatório criminal, PIC, né? Dentro do próprio Ministério Público, e nunca foi aberto inquérito, as partes ouvidas, enfim, uma investigação como se deve ser feita. E foram arquivados sobre os motivos que não tem fundamento, é mentiroso, enfim. Mas só para deixar claro para vocês e para quem está nos ouvindo, que além da perícia e esses elementos já são conhecidos, existem outros elementos que corroboram essa questão, que, assim que possível, serão entregues e complementados na investigação. Existem algumas tratativas que estão em andamento, que é a questão da cooperação, para que eu possa comparecer, tanto na Câmara como na Polícia Federal, enfim, perante as autoridades brasileiras que estão levando o caso adiante, e isso eu vou fazer assim que possível, assim que viabilizado. E eu creio que é por isso a quantidade de obstáculos que são colocados a cada dia para que eu não possa comparecer ou para inviabilizar que eu realize a juntada e os esclarecimentos necessários. Jamil, na semana passada o ministro Toffoli determinou que fossem traduzidos os documentos. Isso, evidentemente, você conhece, você trata muito de matéria desse tipo, de cooperação internacional. Evidentemente, isso tem uma tramitação, enfim, que é a tradução, encaminhar de autoridade central para outro país. Isso demanda um certo tempo, é uma burocracia. Quando chega aqui, tem a burocracia interna. Mas eu espero que isso aí, como já foi determinada a tradução, eu espero que isso esteja pronto o quanto antes possível. Isso é tramitado. Uma coisa eu posso dizer por mim. Uma vez tramitado, eu recebendo aqui a comunicação formal das autoridades espanholas, eu vou imediatamente. E qual é o obstáculo em termos legais hoje para você ir ao Brasil? Por que precisa ser aguardado, traduzido? O que ele te dá que você não poderia fazer? O que aconteceria contigo se você embarcasse hoje para o Brasil, por exemplo? Porque o mais interessante é que o Sérgio Moro continua se beneficiando, para não ser devidamente investigado, de uma decisão dele mesmo. Uma decisão que evidentemente, na época, esdrúxula, porque ele cindiu a ação penal e transferiu parte da ação penal para a Espanha. Então ele ficou me processando no Brasil e na Espanha pelos mesmos fatos. Então agora que o ministro Toffoli anulou as provas e o Supremo Tribunal anulou as provas enfim, houve uma série de decisões recentes, essas decisões têm que ser comunicadas à Espanha. E é o que está acontecendo nesse momento. Porque eu vinha e estou ainda sendo processado pelos mesmos fatos no Brasil, cujas provas foram anuladas. Rodrigo,
Caso as provas sejam avaliadas pelo Supremo Tribunal Federal, que, como agora o ministro Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, agora ele é senador da República, né, tem foro privilegiado, caso as provas sejam avaliadas, que você apresenta, sejam avaliadas pelo Supremo Tribunal Federal e acabem virando uma investigação, você acha que há a possibilidade de Sérgio Moro ser preso por conta daquilo que você apresenta? Com certeza. Não só pelo que eu apresento, mas pelo conjunto da obra, que já é público, não é? A Porta Giratória, Álvares de Marçal, enfim. É um conjunto de coisas que demonstram que as práticas vinham já desde muito antes. Mas você quando digo que eu tive, foram interlocutores que fizeram. Se eles venderam o que eles podiam entregar, se eles podiam entregar o que eles venderam, evidentemente isso atinge o Sérgio Moro. Porém, isso tem que ser investigado. Agora, Rodrigo, naquela entrevista que nós fizemos ainda em 2019, você chegou a dizer que uma parcela você pagou. Por que você interrompeu o pagamento? Como é que aconteceu isso? Eu não me lembro se você pudesse recapitular um pouco disso, mas por que fez o pagamento e depois parou? O que aconteceu? O que você entendeu daquela movimentação para optar por parar de pagar? Porque, primeiro, não tinha segurança de que, de fato, iriam parar com o que estavam fazendo. Houveram algumas movimentações que me levaram a deduzir isso. E quando eu confrontei, depois do pagamento, as coisas que falaram, de fato, não vinham acontecendo, continuavam pressionando por mais dinheiro, etc. E aí eu rompi. Rodrigo, isso é uma chantagem. É um jogo de extorsão, de chantagem. Isso nunca para. Tanto que as pessoas aí, o Vinícius Claret, o Messi, relataram que pagaram isso por anos. Desde 2012, 13, se não me falha a memória. É uma década hoje. Tudo bem que parou em 16, 17, mas são 5, 6 anos pagando. Então é uma coisa que não tem fim. Por isso que eu resolvi dar um fim. Porque eu tentei de várias maneiras. Eu na situação que estava ali naquele momento, não tinha por que fazer um acordo de delação, e nem tenho por quê, porque eu não tenho crime a delatar. Eu era advogado da empresa, eles queriam informação de algumas empresas, e queriam me pressionar para isso como advogado. E eu não aceitei, e não ia fazer acordo. E vieram as intimidações e as ameaças de prisão, etc. Para vocês terem ideia, o meu caso nunca teve um inquérito policial. Isso nunca foi para a Polícia Federal investigar. Isso sempre foi feito dentro do Ministério Público. Então, o Dr. Robertson Possobon, ele fez para me perseguir, chama o Ricardo Pessoa e manda ele fazer um depoimento, 2 anos depois da delação dele, no escritório da UTC, sem nenhuma autoridade policial ou do Ministério Público, só com o advogado dele, para dizer que eu ia na garagem dele, da UTC, pegar ou entregar dinheiro. Só que aí pergunta, não tem prova de testemunha, não tem câmera, não tem controle da garagem, não checaram se meu telefone celular esteve lá algum dia, porque nunca esteve, e é em base a isso que eles me acusam. Ou seja, premeditadamente, o membro do Ministério Público, que foi inclusive representado pelo deputado Paulo Pimenta, pelo deputado Vadir, Paulo Teixeira, na ocasião da CPMI, um desses procuradores chama um delator, que, no jargão jurídico, vocês vão entender já arregado, ou seja, ou você faz o que a gente quer, ou você também vai preso, volta para onde estava, que essas foram as condições, e eu sei porque eu era advogado dele, porque ele me disse. Então ele vai lá, ele é obrigado a fazer um depoimento, me comprometendo sem qualquer prova. Isso é o que aconteceu. E isso está dentro dessa estrutura que vocês estão me perguntando. Como é que era feito? Então, eles fizeram isso. Quando eu não aceito, eles vão e criam uma situação que agora é pública, através aí do delator, do deputado Tony Garcia, eles criam uma outra situação com o ex-governador Beto Richa. Um processo que eu nunca tinha nenhuma relação.